tarde a todos. Boa Sejam tarde. bem-vindos para mais um encontro com Jesus, estudando o seu evangelho de amor, com tantos ensinamentos, todos nós necessitando tanto do amor dele. Nossa página de harmonização está no livro Vinha de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Tem o título Tu, porém, é a mensagem de número 16, onde Emmanuel vai descrever sobre o versículo 1 do capítulo 2, que é de uma epístola de Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Com essa recomendação, que tenhamos cuidado com o nosso falar, com as nossas palavras, nós nos dirigimos a Jesus mais uma vez, nessa busca desse encontro com Ele, para aprender, para mais uma vez buscar o entendimento dos seus ensinamentos, porque na nossa fragilidade, com as nossas inseguranças ainda, nós tememos o caminhar sozinhos, embora saibamos que nunca estamos sozinhos, que Jesus, com sua infinita bondade e misericórdia, sempre envia
os seus mensageiros, estamos sempre inspirados pelos nossos anjos guardiães para despertar em nós cada vez mais a vontade de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos nessa caminhada em direção da luz, em direção da alegria, em direção da perfeição relativa. E é com muita alegria que mais uma tarde, dedicados aos ensinamentos, às reflexões trazidas através dos evangelhos de amor que nos chegam nessa nossa caminhada. Nós rogamos nesse momento um bom entendimento, uma boa inspiração, o amparo dos amigos espirituais que nos assistem, toda a equipe que nos traz a sustentação em nossos estudos. Principalmente, já que estamos falando de caridade, de amor, a bênção de Francisco e Clara de Assis para nos alegrar o coração e facilitar a nossa compreensão de tudo que vamos ver nesta tarde. Agradecidos, então, que estamos, nós pedimos pelo início do nosso estudo, dando graças a Deus, a nosso Pai, por mais um dia de existência, com todas as oportunidades de crescimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nossa tarde, vamos dar início ao capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Já falamos sobre a ostentação, tem a passagem anotada por Mateus, nos trazendo essas recomendações de fazermos tudo devidamente no segredo da nossa intimidade, que toda caridade, todo benefício que nós tivermos oportunidade de levar ao nosso semelhante, que seja no segredo da nossa alma, porque é assim que é visto pelo Pai. E, dando sequência, nós estamos nas instruções dos Espíritos, falando sobre a beneficência. Hoje, a nossa mensagem é assinada por São Vicente de Paulo, em Paris, 1858. São Francisco de Paulo, ele foi muito bondoso, ele criou várias obras de caridade. A vida dele, toda a história da vida dele é de doação, é de amor aos pobres, aos deserdados, aos escravizados. Nós não vamos trazer a história dele toda, é muito bonita, mas falar, só destacar isso, tudo que foi feito por ele na vida como padre, foi com muita entrega, com muito amor a Deus e a todos que se aproximavam dele, que ele buscava para socorrer. É muita dedicação. Ele é conhecido, ele é identificado, sim, pela caridade, mas a humildade também chegava a ser maior do que a caridade dele. Essas virtudes que caminhavam junto e que ele buscava o bem de todos, atender todo mundo, o mais que podia, dentro das possibilidades dele, abrindo caminhos. Ele ficou sendo conhecido como o pai dos pobres. E ele começa a mensagem que ele assina, ele começa com um chamamento a nós, que ele já começa assim: sede bons e caridosos, sede bons e caridosos.
é um chamado, é um convite, mas desde o início desse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que nós temos falado sobre a bondade, sobre o bem, sobre o mal, refletindo e trazendo a caridade também. Já chegamos a algumas conclusões, como, por exemplo, que ser bom é ser cumpridor das leis divinas. É quando nós saímos da letra, né? A nossa página hoje é trazida por Emmanuel, em cima de uma fala de Paulo, traz essa recomendação também para que a gente tenha cuidado com o que fala. Então, é para sair da palavra e entrar na ação, na prática dos ensinamentos que nós temos recebido. E aí, ele, pensando sobre isso, né, já me veio assim na cabeça, na hora do estudo, que essa bondade de falar, de ser bons e caridosos, nós lembramos de uma passagem que está anotada no Evangelho de Marcos, é o capítulo 10, versículo 18, quando Jesus é procurado por um mancebo. Nós vamos ver isso mais na frente, se eu não me engano, no capítulo 15, traz essa passagem. Acho que é no capítulo 15, mas aí ele chama, bom mestre, vem esse moço e chama Jesus de bom mestre. E Jesus pergunta, por que me chamas bom? Bom só é Deus, só Deus o é. Ele diz, só Deus o é. Ai, quando eu lembrei dessa passagem, misericórdia, se nem Jesus, com toda a sua luz, todo o seu amor, justiça, né? Justiça que ele aplicou em todo o ensinamento dele, tudo que ele nos traz, todo o seu acolhimento, generosidade, caridade, cumpridor da lei, defendia os pobres, os extropiados, o mais alto grau de retidão moral no Livro dos Espíritos, a questão 625, que pergunta qual o ser mais puro que já esteve entre nós, a resposta imediata, Jesus. Então, se nem ele é bom, é somente Deus que está que somente Deus é bom, como que a gente faz? Como é que nós ficamos? E aí São Vicente diz, inclusive, ele vai, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. E aí, a chave, olha a responsabilidade. São Vicente de Paulo está dizendo aqui, não é uma porta que você vai lá, toque, toque, bate, e alguém abre para você. Não, a porta para a entrada, a chave é você quem tem. Tendes em vossas mãos, está aí. Não adianta, não vai, é com você. Quer entrar? Então, toda a felicidade está nesse preceito. O que é preceito? Preceito pode ser um aconselhamento, pode ser um ensinamento, mas é também regra, é aquela palavrinha, uma das palavrinhas que nós não gostamos. Nós não gostamos da palavra regra, nós não gostamos da palavra dever, obrigação. Essas coisas pesam para nós, mas preceito é regra. E qual é a regra? Amar. Nós queremos tanto amar e a regra é essa,
nosso preceito é esse, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Amai-vos uns aos outros. E ele continua, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais. Deixa bem claro que nós somos perfectíveis. Deixa bem claro que nós estamos caminhando em direção à evolução, a crescimento, mais altas regiões. Então, elevar-se às mais altas regiões espirituais, aqueles mundos com o qual nós sonhamos, já recebemos as notícias, já sonhamos com o mundo de regeneração, mas ainda sonhamos mais alto, naqueles mundos onde reina o bem, só o bem, aqueles mundos venturosos, onde não há senhores, onde não há escravos, onde não há privilegiados, ninguém se elevando em detrimento, prejudicando o outro. Nesses mundos onde se desconhecem os ódios, as mesquinharias, onde se desconhecem os ciúmes, as baixas cobiças, são essas altas regiões onde os laços de amor e fraternidade são os únicos instrumentos que nos prendem. É nessas altas, e a gente só entra lá, a gente tem a chave, nós temos a chave para acesso a esses mundos. Então, toda a felicidade está nesse preceito, nessa regra, amai-vos uns aos outros. E aí ele continua, pelo devotamento ao próximo, devotamento, pela dedicação, pelo zelo, pelo cuidado amoroso com o outro. Ontem, a Tati falava que esse amor do qual se fala, incondicional, que é quando nós abrirmos a porta e encontrarmos com as pessoas que nem conhecemos e tivermos a capacidade de amar igual nós amamos, por exemplo, a nossa mãe. Acho que foi isso exatamente que ela disse. Então, com esse devotamento ao próximo, essa dedicação, esse zelo, esse cuidar amoroso, e amor e caridade andam de mãos dadas. Nós temos falado sobre isso. Já foi uma outra conclusão que nós já chegamos, que se não conseguiremos ser caridosos se não amarmos. Está ali, é interligado. E ele continua, somente nos arrobos da caridade encontra ela, a felicidade, ventura e consolação, a alma, ventura e consolação. E quando a gente vê nos arrobos, quando ouvimos essa palavra, nós lemos essa palavra, vem a imagem arrobos da paixão. Parece assim, aquela coisa física, cega, aquele desvario que a gente faz todas as bobagens do mundo porque está apaixonado, porque se entrega aos arrobos. Mas não, arrobo é arrebatamento, sim, significa arrebatamento, mas é enlevo, é encantamento, é contentamento, é arrebatamento de contentamento, de encantamento. Então, não tem só essa conotação de arroubos da paixão, com aquela coisa física que nos cega, mas é o enlevo de servir ao outro, de se dedicar ao outro, de cuidar amorosamente do outro. E ele vai sede bons, ele repete, nos convida de novo, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Nós, cada prece nossa, nós pedimos o amparo dos amigos espirituais e não nos comovemos de receber o amparo dos amigos espirituais e também dedicar esse amparo
aos que nos cercam no mundo material, no mundo físico, ele continua. Cumprido esse dever, olha outra palavrinha incômoda, é dever, sim, é regra. Abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ela é relativa na medida, a perfeição é relativa, a felicidade vai ser sempre de acordo com a nossa evolução, mas ela é para sempre. E podemos começar a senti-la desde já, atendendo a esses apelos que os benfeitores vão nos fazendo. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de alegria, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? E ele ainda vai mais adiante. Essa agora é muito importante. Vamos prestar bem atenção. Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. De novo nós pensamos, olha, São Vicente de Paulo, outro termo desses, você já falou lá em cima, em arrobos, agora traz essa palavra aí, volúpia. E aí, de novo, aí vamos lembrar do quê? Da sensualidade, da luxúria, da libertinagem. Parece que volúpia está passando por aí. E São Vicente pode, do alto da sua autoridade moral, responder que logo pensa nisso, sim. Sabe por quê? Porque é isso que carregamos na cabeça. Por isso que assim que vê essas palavrinhas, se São Vicente de Paulo tivesse do nosso lado e nós perguntando para ele por que está usando esses termos, ele logo nos diria, é isso que está no seu íntimo. Mas não, vamos ver o que é volúpia? É tudo que nós pensamos, sim. É sensualidade, é luxúria, sim, é libertinagem, sim. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que tem isso tudo. Mas também é deleite. Deleite, deleite, que não é o doce deleite, é deleite, que nós vimos quinta-feira passada. Lembra que nós falamos, né? O significado é, inclusive, surpreendente, porque significa gozo íntimo e suave. É um prazer inteiro, é um prazer pleno, é muito intenso, mas não se restringe ao sentir prazer. Ele vai além, o deleite é causar prazer, levar prazer para alguém. Esse é o deleite, e essa é a volúpia, que significa deleite também. Então, justo dentro daquela proposta da caridade, que tanto São Vicente de Paulo está trazendo aqui, nos apresentando, qual dentre vós, achar aqui, que a gente se perde, qual dentre vós, se unicamente buscasses a volúpia por uma ação, né? E qual dentre vós também ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, ele também traz isso aqui, tudo que diz que é sempre a gente teria esse caminho da senda da evolução espiritual aberto. A semana passada, o Adolfo, bispo de Argel, na mensagem anterior, ele também diz assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. É quando ele falava também sobre o deleite. Então, é essa entrega ao outro,
essa dedicação, esse devotamento ao outro, ao próximo, ao nosso semelhante. E aí, São Vicente de Paulo continua: não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Não vos faltam exemplos. Emmanuel, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Clara de Assis, Madre Teresa de Calcutá, trazendo para perto de nós Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, São Vicente de Paulo, Adolfo, todos esses benfeitores que trazem essas mensagens. Rara é apenas a boa vontade. Então, a questão não é a falta de exemplos. A questão fundamental também não é colocar esses benfeitores num pedestal. A questão é nós querermos de verdade, com vontade, essa vontade que ele fala aqui. Rara é apenas a boa vontade. Então, querermos isso, com essa vontade de nos elevar. Já falamos em outras ocasiões, não é sendo igual, não é sendo igual, não é pretendendo se tornar Madre Teresa de Calcutá. Não é isso, porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história, tem o seu tempo de criação, tem a sua vivência, cada um. Mas é querer se aprimorar, querer crescer, não imitar os bons exemplos. Tá bom? Vamos lá. Então, esse abandono, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Homens aqui, homens e mulheres, humanidade, tá? Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor, por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Se nós recebermos uma carta, passou a moda da carta, mas se nós recebermos uma mensagem de WhatsApp e deletarmos sem abrir, nós não vamos saber o que continha aquela mensagem. Ele está falando aqui da carta. E nós fazemos isso. Desprezamos, né? É como se fosse uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código no sentido de ser esse conjunto de regras e orientações e os preceitos que nós já falávamos, as orientações. Então, esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, por falta de vontade. Por falta de vontade. Quando a gente lê isso, abandono voluntário, aqui votais esse resumo das leis divinas. Eu lembrei da questão no Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, capítulo 12, é a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. E é aqui São Vicente de Paulo falando para a gente sobre o abandono voluntário. Ele ainda vai voltar a falar dessa vontade no próximo parágrafo, mas ele recomenda: lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então, esses ensinamentos luminosos, claros, que nós, se deixarmos a leitura ao pé da letra, nós vamos obter muita reflexão, muito ensinamento de conduta. Então, devotamento, que também é fervor, é amor, nós já vimos aí sobre o devotamento, mas é isso. Lede as páginas cintilantes do devotamento de Jesus. E São Vicente continua: homens fortes, armai-vos, mas não é com arma física. Vamos ver. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Olha quais são: da brandura, da fé, da dedicação, do devotamento, da alegria de servir. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. E ele deixa bem claro que a única coisa que ele, como todos os outros benfeitores, chegam até nós com as mensagens para nossa reflexão, as mensagens educativas, edificantes, é para isso, para nos encorajar, apenas para vos estimular-vos o zelo e as virtudes. É que Deus permite nos manifestarmos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Então, quando a gente quer, quando a gente está com a consciência de que tem essa chave na mão, que a responsabilidade de usar essa chave, de poder usar essa chave para ter acesso àqueles mundos, às mais altas regiões, como ele chama aqui, altas regiões espirituais, recebemos a ajuda de Deus e precisamos ter essa vontade, esse esforço. E ele continua: as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A gente não precisa mais das manifestações. A gente já está aí nesse caminho, já descobrimos, já estamos reunidos nessa busca de refletir, de assimilar os ensinamentos, os preceitos. E ele continua: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Essa deu uma ideia tão bonita, não é um pacotinho só de virtudes, é um edifício. E nós vamos
conseguindo construir esse edifício, porque ele diz assim, sem ela não existem as outras. Sem ela, o quê? Sem ela, a caridade. Não existem as outras, que a caridade é a virtude fundamental. Ela é a base. É sobre ela que esse edifício vai ser construído. É a edificação parte daí, daquele preceito de amor, amai-vos uns aos outros, que aí caminha junto com a caridade. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Aí, quando também falamos em sorte, dá a impressão de acaso. Aí eu tive sorte, eu não tive sorte. Eu estou esperando aqui que me abram essa porta. Eu nem sei, né? Eu desconheço que eu tenho a chave, mas aí não é dessa sorte que se fala. Você fica esperando que as coisas aconteçam, mas esperar não é esse o movimento, não. Você precisa fazer acontecer. É aqui que também ele vai continuar falando que sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Aqueles benfeitores todos nos trazendo todas as informações, aprendendo todos os preceitos, mas sem ela, nada que esteja nos direcionando está servindo, porque nós estamos ali paradinhos, inertes. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. E aí, quando ele fala em fé aqui, lembrou, colocaram no grupo, se eu não me engano, foi o Marco Celeno que colocou no grupo uma postagem de uma entrevista, uma live que houve, uma entrevista do André Trigueiro com o pastor Henrique Vieira. E eu tinha visto ao vivo, até disse, não percam, não deixem de ver. É uma entrevista maravilhosa, que ele também fala assim, dessa fé aqui. E lá o pastor Henrique ele diz exatamente assim, que me reportei aqui e trouxe a fala dele para esse ensinamento aqui do São Vicente de Paulo, quando ele diz que fé é o estímulo, é o impulso, é o que move. Aquilo que move porque você acredita, mas a esperança é a atitude que nos leva adiante. Então, não adianta ficar parado nessa espera, achando que vai cair ali, que não, que desse jeito nada vai acontecer. E lembrar também de Paulo de Tarso, quando dizia que é o amor em movimento, né? Paulo também falava isso. E ele continua, que a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. Esclarecer bem salvação. Salvação não é isso que também, Jesus já morreu crucificado para nos salvar. Não, salvação é transformação, é mudança. Não adianta, é também esforço nosso, é tarefa nossa. Da mesma forma que a chave está na nossa mão e que a responsabilidade de cuidar dela, porque ela vai abrir as portas no nosso caminho evolutivo, essa salvação não é. Ninguém vem aqui para nos salvar. Não tem benfeitor nenhum que venha, eles nos auxiliam, nos encorajam. Aquilo que ele fala bem lá no início. Vim aqui para falar com vocês, dar o encorajamento, né? Trazer aí, estimular para que vocês caminhem. É isso que Deus permite para a gente fazer. Então, vocês, para se salvarem, para ter acesso àquela porta lá dos mundos ditosos, vocês vão trabalhar a
transformação de você. Então, é a mais pura emanação do próprio Criador. É bem interessante, porque precisa ficar bem claro isso. Nós, filhos de Deus, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Não podemos esquecer disso. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? E aí tem agora, finalizando, é muito interessante. São Vicente Paulo fala assim: não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Lá no início, abrindo o estudo, nós falávamos sobre a grandeza do trabalho dele, como que ele foi dedicado, como que ele criou obras de caridade. Aí dá a impressão que é só ali aquele pedacinho, mas não podemos esquecer que, como um espírito imortal, tem uma trajetória, que não é só nesse momento que ele se torna São Vicente de Paulo. E aí ele confessa que também ele tem vergonha, pudor é vergonha das suas obras, das suas próprias construções ao longo da vida dele, vida desde criação dele, até ele chegar nesse estágio que ele é santificado. Então, traz bem para nós a nossa bagagem, carregando nossos equívocos, nossos desacertos, mas transformando. E aí a certeza de que nós também já fomos piores, nós também já fomos mais rudes, nós também já tivemos os nossos corações mais endurecidos. Hoje é o nosso modelito aprimorado, é o nosso melhor momento, né? Então, ainda com muito a trabalhar, mas é o nosso melhor. Então, bom é o que se educa, é o que se esforça para se transformar. E o Evangelho é isso, é esse instrumento divino de renovação que nos proporciona a renovação e a iluminação espiritual. E aí é com esse olhar bem otimista, essa mensagem com esperança renovada, nós vamos concluir a leitura, que essa mensagem de São Vicente de Paulo, ele realmente, assim, ao mesmo tempo que ele nos chama a atenção para alguns aspectos, nos puxa as orelhas em vários momentos, ele é extremamente generoso, ele nos permite agora, principalmente nesse último parágrafo, ele nos permite vislumbrar um cenário luminoso que ele já alcançou, ele já está nesse cenário, ele já é personagem desse cenário, mas que todos nós, com a nossa chave nas mãos, cuidando da nossa chave, trabalhando a nossa transformação, nós vamos ter acesso um dia. E aí ele vai dizendo, considero, porém, a quem iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva
de uma existência de dedicação e sacrifício. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade. Uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Então, não precisa chegar ao final. Na caminhada, nós podemos ir usufruindo dessas benesses. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Nós encerramos aqui a nossa fala, passando para vocês. Tem alguém na fila? Não, Cris, acho que pode falar. Só vou contar. Hoje, coincidentemente, caiu na minha mão um vídeo. Se chama Deutsche Welle. Ela existe no Brasil também. E mostrando, na verdade, era uma reportagem que a Deutsche Welle fez, com um pastor aqui da Alemanha que vem desafiando as autoridades alemãs, porque ele está dando abrigo vamos dizer assim, ele tem um anexo ali à igreja e ele montou um alojamento e ele está dando abrigo para alguns refugiados do Irã, do Afeganistão, refugiados cristãos que precisaram fugir, na verdade, e negar a sua fé nos seus países, porque seriam mortos. E muitos deles pediram asilo, então. Nós chegamos a conhecer um garçom iraniano aqui num restaurante aqui da Alemanha, e ele falou, eu precisei fugir com a minha esposa para poder, né, porque lá no meu país eu não ia poder continuar afirmando a minha fé ou a minha crença, enfim. E aí o que chamou a atenção nessa reportagem, que o pastor disse assim, eles começaram a vir à igreja para assistir o meu culto, né, para assistir a minha pregação. E como é que eu podia dizer para eles assim, né, vamos amar uns aos outros, né, Cristo vos ama, e eles levantavam, viravam as costas e saíam famintos, porque não tinham o que comer. Então eu vi que eu não podia simplesmente falar, eu tinha que agir. E eu comecei então né, com a ajuda de alguns também pessoas que frequentam a igreja, montaram então esse alojamento. Então ele tem lá os beliches, onde ele acomoda esses refugiados e tal. Só que o governo alemão vai para cima dele dizendo, eles estão mentindo para o senhor, eles estão fazendo isso para ter uma justificativa para poder ficar no país e tal, né? Não só o governo, mas os grupos de extrema-direita também. Sim, mas ele fala das autoridades alemãs que ficam questionando, né? E aí ele disse assim, e o mais absurdo foi de um funcionário aí que veio aqui da imigração e disse assim, por que o senhor não chega para eles e diz assim, se querem provar que são realmente cristãos, vocês não falam da vida eterna, né? Que se quem acredita em Cristo e depois vai né, viver a vida eterna, então não tem problema você voltar para o seu país e professar a tua fé, a tua crença, porque se você morrer por isso, você vai ter a vida eterna.
ele ficou assim, olhando para o funcionário, né? E ele disse assim, e o que eu, né? É absurdo isso, mas enfim, ele está literalmente contra, mas ele falou, mas eu não vou deixar de abrigar essas pessoas enquanto eu tiver condições físicas, financeiras, enfim, eu vou continuar auxiliando essas pessoas, né? Porque senão o que eu estou falando só sai da boca para fora, né? Então, eu só queria comentar que coincidentemente caiu na minha mão esse vídeo. Desde a página de abertura que pede, né, que a orientação é saia da palavra. Exatamente. E aí São Vicente vem também trazendo, né? Muito boa a contribuição. Tem alguém para falar? Pode falar, Sandra. Eu só ia comentar que a Raquel hoje eu senti ela Raquel Dutra Dias. Que ela ia comentando palavra por palavra, destrinchando o evangelho. Eu falei, gente, eu estou na live do Haroldo. Fala, Sandra. Não, é só uma anotação. Coitada. É uma pequena anotação que eu fiz nesse parágrafo que fala: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. E aí, uma coisa que me tocou muito, a caridade começa conosco através da nossa, o salvar-se a si mesmo, através da transformação, deixando o homem velho de lado e indo em busca do homem novo. É só essa a pontuação. Obrigada. Não é só, muito bem colocado, realmente, Sandra. Nossa, é isso mesmo. Deixa eu dar um pitaquinho, então. Vou continuar sem imagem, porque eu estou sem camisa. Acabei de tirar meu macacão de trabalho aqui. Ainda estou papando. A parte que sempre me chama a atenção é quando ele fala sobre essa questão da volúpia, que a Raquel até frisou bastante, foi lá buscar o significado. Ele pega uma coisa que a gente realmente usa de forma errada, né, para mostrar que esta procura por esse prazer, por esse deleite, por essa volúpia, pode nos ser um incentivo a trabalhar no bem. Ou seja, ele mostra para a gente que cada vez que a gente faz um bem, dá um prazer tão gostoso, né? Algumas coisas que a gente faz chega a ser quase que um êxtase. E não precisa você que ninguém tenha visto, não precisa você nem receber agradecimento ou não. É pela satisfação que você fica com você mesmo, por ter tido a coragem e a vontade de fazer aquele bem, te dá um prazer tão absurdo que só se buscando isso a gente ia se tornar, assim, entre aspas, viciado em buscar esse prazer e a gente passaria a fazer o bem sempre. Ou seja, ele pega de uma coisa que a gente usa erradamente e diz, ó, usa só isso. Vocês vão ver que por aí vocês vão chegar no bem. Pelo defeito que vocês ainda têm, vocês podem chegar a uma coisa positiva. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Só isso. Muito bom, muito bem. É por aí mesmo, porque o prazer das coisas da vida material, eles são efêmeros. Às vezes, nós desejamos tanto determinada coisa e, de repente, ela chega, né? Nós conseguimos obter esse desejo, esse objeto do desejo, e quando consegue, já não é mais, já perdeu, já não é o que você imaginava, não é o que você pensa. E aqui ele justamente ele diz isso, que esse deleite é tão intenso, é um êxtase mesmo, mas é por conta de que você não apenas recebeu, mas que você foi capaz de causar para alguém aquela alegria. Você tirou o seu
semelhante de uma determinada situação. Você proporcionou, né, aquele prazer. Então, é muito isso mesmo. Eu já contei aqui, acho que foi semana passada, sobre quando eu avisei o motorista que a porta de trás estava aberta e tinha uma criança ali atrás. E logo à frente ele entrou por uma curva à direita, e se ele não tivesse fechado a porta teria aberto e a criança cairia. Aquilo me deu uma alegria tão grande poder ter ajudado aquele momento, e eu fiquei assim, fui até o resto do meu percurso pensando na coisa. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E até hoje eu ando, não só para me precaver de um acidente, porque tem muito disso, né? O sinal fecha, faz o corredor, o motorista abre a porta, então a gente tem que anda de moto tem que andar com esse cuidado, mas também com essa preocupação. Será que uma porta vai abrir? Será que alguém pode cair? Será que eu posso ajudar? Quer dizer, sentir essa sensação me fez passar a prestar mais atenção nesse problema. E assim é com qualquer outra coisa. Você vai lá e ajuda uma família necessitada que não te pediu nada, mas que você descobriu que aquela família está necessitada. Você vai lá, e como diz aí também no Evangelho, vê os olhinhos das crianças brilhando porque estavam com fome. Você vai ter uma sensação tão gostosa que automaticamente, toda vez que você tiver uma graninha sobrando, você souber que aquela família está precisando, você vai lá ajudar. Porque vai te fazer bem. Não é? Exato. E aí, quem mais? Todo mundo quietinho? Silêncio, hein? Acho que o único tagarela aqui sou eu, pelo amor de Deus. Não, todo mundo refletindo. Muito para refletir, exatamente. E como os estudos eles vão se entrelaçando, né? Essa página, o tempo todo fiquei pensando no pessoal do nosso lar que conseguiu, com muito esforço, igual você falou, o estado perene, né? Tem a relação dessa coisa de você estar bem, fazer o bem, praticar a caridade, fazer esse esforço de estar sempre com esse pensamento. Porque, às vezes, quando a gente não está com essa vibração e esse pensamento, a gente não consegue nem fazer a caridade. A importância dessa vigilância mesmo com você, com o que você pensa, que é uma corrente, né? E o esforço que eles fizeram lá para manter a colônia toda nessa vibração. E voltando ao nosso lar, com essa questão do bem, da vibração, é interessante porque, às vezes, nós estamos tão habituados a falar, pensar mal, que, às vezes, a gente fica com os desculpismos nossos. Não, eu estou só como é? Contestando, não, constatando. Constatando, eu estou constatando. Eu não estou falando mal. Não, é só para dar desculpa, porque, na realidade, está botando aquela pimentinha lá, aquela pitadinha lá de veneno. Nossa, quase que não sai, constatando. Precisei da ajuda dos universitários aqui. Esse capítulo 13, Raquel, sempre foi bastante desafiante para mim. Na primeira parte da pandemia, dos primeiros 6 meses, quando eu abria o Evangelho aleatoriamente, caía sempre nessa página que você leu hoje, nesse item 12. Sempre, sempre, sempre. Aí eu passei a prestar mais atenção
nas minhas necessidades ligadas a essa situação. Anteriormente, em 2017, em determinada situação também, caiu esse capítulo 13. Então, estava bem me mostrando, os benfeitores estavam bem me mostrando as minhas dificuldades nesse sentido, no sentido da caridade, no sentido da vaidade, do orgulho, que se coloca, às vezes, no meu caso era constantemente, através de ações vaidosas, essa questão de a mão esquerda ficava vendo o que dava à direita, a mão direita ficava vendo o que dava à mão esquerda, aí já fazia para todo mundo ver, um negócio complicado. Então, de repente, eu comecei a observar essas pequeninas situações que aconteciam e, como todos nós estamos aqui na caminhada do autoaperfeiçoamento, dentro disso que você falou, da perfeição relativa, a que poderemos chegar a partir da questão 625 do Livro dos Espíritos, né, que ensina para a gente que somos guia, que Jesus é guia e modelo e que devemos segui-los. Então, eu tive a boa sorte de ser abençoada por Deus com a possibilidade de observar em mim a vaidade, o orgulho, enfim, a maledicência, um monte de situações, e ainda tenho, porque eu sempre fui uma pessoa muito inconsciente das situações todas. Então, ainda tenho, e eu vou tentando resolver dentro do possível, né? Sem desanimar, vamos caminhar, né? Devagar e sempre, devagar e sempre. O importante não é ir ligeiro, porque também pode tropeçar e cai, e aí não faz nada, não sai do lugar. Mas, se for devagar, que seja constante, né? O problema é que, às vezes, a gente... como eu estou a caminho, aí a gente senta na beira do caminho e fica sentado. Mas fica dizendo para todo mundo que está a caminho, claro, mas está sentado. Não sai do canto também, né? Você está certo assim. Pois é, porque se a gente tem que focar um pouco na vida futura, eu tento focar. Eu não sei se eu vou ter grandes empecilhos nesse sentido, das circunstâncias, as questões ligadas ao homem velho, que de repente... Enfim, mas a gente vai tentando aí, né? Vai caminhando devagarinho, né? Tentando observar as questões todas, porque surgem de repente, né? De repente a gente... Você não disse hoje aí a questão da palavra, da gente ter cuidado com o que diz. Então, eu já tento observar melhor essas situações, mas normalmente eu estou falando cada batatada que é complicada, é complicado. Ainda bem que eu posso refletir depois, né? Mas São Vicente, aqui ele deixa a gente assim também. Olha, a gente também tem vergonha de falar do que fez, mas hoje, olha como ele é luminoso, né? Trazendo mensagens para a gente de uma reflexão muito profunda. Então, que a gente tenha vergonha, sim, do que já fez, mas que não fique também preso a esses malfeitos. Tente olhar para frente e fazer diferente. Entendi. Está certo. E é complicado, não é porque essas reflexões não significam que eu faça isso tudo, não. Eu estou falando do que nós devemos fazer. Entendi. Esse item 12 sempre me chamou muita atenção, porque sempre cai muito nessa página. No meu evangelho é de tamanho grande, para ficar mais fácil de ler. Aí a página 278. Eu até comentei isso com uns irmãos aqui do NELD, aí ele disse assim,
olha, Eliane, seu evangelho deve estar viciado. Eu falei, não, não deve estar viciado, não, é que acontece mesmo. Acontece. Acontece sim, ô Eliana. Teve uma época que, para mim, só caía a vingança. Só a vingança. E aí eu achei, meu evangelho está viciado. E aí eu passei a usar aquele evangelho que é de espiral. Continuava caindo a vingança. Cheguei na casa de uma tia minha, abri, continuava caindo a vingança. E nesse período, por várias vezes na mesa mediúnica, o espírito se apresentava querendo vingança de mim. Então, realmente, não era à toa que estava caindo a vingança toda hora. Graças a Deus parou de cair a vingança. Acho que a gente conseguiu apaziguar o ânimo daquela criatura um pouco. Que bom, poxa. Graças a Deus, porque é complicado. É complicado. Eu trouxe o Pão Nosso, né? Junto, porque quando a gente faz o estudo do Evangelho, a gente lê uma passagem também do Pão Nosso. E hoje, porque a gente já fez assim, abrindo aleatoriamente, né? Várias vezes, assim, muitos anos fazendo assim, e esse ano a gente decidiu seguir desde o começo até o fim, porque a gente começou a perceber que tinha mensagens que a gente nunca leu, né? Então eu pensei, não, agora a gente vai fazer um por um, eu ponho o marcador ali e tá. Mas só coincidentemente o de hoje é Intentar e Agir. Eu vou ler só o início, porque para ver como coincidiu. É uma passagem de Paulo. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à espera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Assim, é só o comecinho, mas é coincidindo com tudo que está falando hoje, né? Tudo. Né? Então, é esse esforço, né? É esse esforço, é ficar atento. E claro que não é num passe de mágica. E claro que nós temos falado, ninguém vai se transformar aqui em Joana de Ângeles, em Francisco de Assis, em São Vicente de Paulo, porque São Vicente de Paulo teve a história dele. Ele teve a vivência dele, as conquistas dele, que são diferentes das nossas, mas eles trazem esse exemplo, eles trazem esse encorajamento, eles trazem, e é assim, para ser seguido. E são benfeitores, porque às vezes é isso, Jesus está muito distante de mim. Né? Quando nós começamos a estudar, que aí sede bons e caridosos. Aí lembramos da passagem, né, que eu trouxe, que está em Marcos, capítulo 10. Né? Não, bom só é Deus. Uau! Jesus, você, com toda a sua grandeza, toda a sua pureza, toda a sua perfeição, como espírito puro que teve aqui entre nós, não é bom? E nós, então? Não, espera aí. É a bondade nos devidos degraus. Né? Aí dá esse alívio. Mas não pode ficar como também São Vicente diz aqui. Vou esperar aqui uma melhor sorte. Pois é. Muito bom. Mas é sempre uma alegria fazer os estudos do Evangelho. Tem mais alguém? São 5h25.
A gente, se não Eu tô lendo aqui no chat, a Tati colocou, como diz a Dori, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E o Marco Celeno colocou, estou repetindo o mantra de Dori todos os dias. E quem não, né? Ai, quem não? Quem Não, não? gente, tem que tomar um banho. Não aguento mais. Vai Tchau, encerrar agora, vai vai encerrar encerrar. agora. Aguenta Ah, dois então tá. minutos. Então, 2 espera. Então. minutos, eu ia não. Eu vou pedir, se for possível, ouvirmos a Ave Maria, tocada pelo melhor pianista do grupo. Pode compartilhar a tela? Ah, pelo YouTube, né? Claro. Por ali, por ali. Tá bom, deixa eu pegar aqui, é porque tá com o meu Que computador. exagero. Então, peraí. Então, enquanto a Cris está procurando para dar o tempo, ó, exagero não. Hoje eu coloquei aqui de manhã a playlist total aqui, o ambiente ficou ótimo, assim, ficou todo mundo tranquilo, ambiente, meu pai e minha mãe tranquilinho, foi ótimo. É muito bom. Eu tenho. Só não dá para botar no trânsito, porque está Aonde? arriscado dormir e bater com o carro. Relaxa Não, pior demais. que não, Marcos Helena. A gente tem muitos amigos que falam que põe no trânsito para poder dirigir mais calmo. Eu estou suave. brincando, eu sou um dos que coloco. Eu coloco. Quando o trânsito está Eu muito tenho apertado, está No meio Spotify eu tenho estressante, eu 2 boto, que aí relaxa. playlists. Eu tenho 2 playlists, 3, aliás. Uma é só do Marcos, só com as músicas dele. A outra é com música que eu gosto, popular brasileira, e outra só de músicas clássicas, vários compositores e autores, mas tem a playlist só dele. E aí a gente também, de manhã, aqui é Agora, calmante. Então, vamos lá. Peraí. É calmante mesmo.
Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, cobre-nos com teu manto de luz, estende tuas mãos amorosas, operosas para nós, não apenas para nos amparar em nossas fragilidades, em nossos passos vacilantes ainda, mas para nos ensinar a estendermos as nossas próprias mãos, seguindo os teus exemplos, para socorrer, para sustentar, para tratar de feridas do nosso próximo. São tantos corações doloridos nesse momento, e que nós podemos, inspirados pela tua doçura, levar uma palavra de afeto, uma palavra de conforto, um sorriso, seja o que for que pudermos doar de nós mesmos, despertando em nós a sensibilidade, esse exercício do amor, que ainda é difícil para nós compreendermos, mas pouco a pouco, com os ensinamentos que temos recebido, com os exemplos do teu Filho amado, que temos recebido, que possamos cada dia mais, com muita boa vontade, vencendo a nossa preguiça, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nos despojando de tudo isso e trabalharmos as virtudes necessárias para o convívio saudável, fraterno, com todos os nossos irmãos. Compaixão, Senhor, para os que ainda carregam o coração endurecido, que possam, com uma chama do teu amor, Jesus, e de tua Mãe misericordiosa, acender, acordar e conhecer os teus caminhos. Leva nesse momento, através dos teus mensageiros, aos hospitais, a todos os enfermos, onde eles estiverem, sejam enfermos do corpo físico ou da alma. Leva aos presídios, leva aos lares em desalinho, em desarmonia, que possa a tua luz brilhar onde houver sombra, que possa o teu amor curar onde houver dor, e aonde cada um de nós, nesse momento, aonde os nossos pensamentos estiverem, com nossos companheiros, nossos familiares, amigos, ou também, Senhor, aos nossos desafetos, que possamos visitá-los com a luz do teu amor. Muito obrigado por este momento que tivemos debruçados, envolvidos, refletindo, aprendendo, que os nossos bons propósitos de crescimento possam ser fortalecidos. E por tudo isso, Senhor, doce Maria,
amigos espirituais, Deus de bondade, misericórdia, nossa gratidão, que assim seja. Graças a Deus.